NASA's InSight, the first outer space robotic explorer to study the interior of Mars. Desde o seu incrível lançamento em 5 de maio de 2018 até os dias atuais, quando atingiu seu desligamento final, a InSight tem sido uma missão incrível. Sondou abaixo da superfície de Marte e ouviu o lento batimento cardíaco do planeta para obter um panorama nunca visto por qualquer missão anterior. Enfrentou adversidades. Desde o primeiro dia, Marte lutou com um ataque interminável para desgastá-la ou pegá-la desprevenida. Mas, em última análise, suas contribuições para nossa compreensão planetária são irrefutáveis. E o fez com uma ferramenta surpreendente: os tremores de terra do planeta vermelho. O InSight fez o que fez e exatamente o que aprendeu. Neste documentário completo, vamos explorar a missão InSight em detalhe. Nas primeiras horas da manhã de 5 de maio de 2018, na base da Força Aérea de Vandenberg, complexo de lançamento espacial 3E na Califórnia, os cientistas da NASA aguardavam ansiosos em frente a seus computadores. Do lado de fora, na escuridão, estava um foguete Atlas V, um gigante de 2 estágios com quase 60 metros de altura, capaz de lançar quase 9 toneladas em órbita geoestacionária. Foguetes Atlas V como este já haviam sido lançados dezenas de vezes, mas era impossível não sentir um certo nervosismo a cada nova tentativa. Em sua anterior programação de lançamento, teve de ser adiado por vários meses por causa de um vazamento de vácuo envolvendo os instrumentos científicos em sua carga. Mais da metade das missões a Marte até hoje nunca saíram do solo ou falharam quando chegaram ao planeta. Mesmo nesta fase, sempre há uma chance de algo dar errado. O Atlas V estava aqui para carregar a InSight, uma missão com um módulo de pouso encarregado de descobrir a estrutura interna de Marte, estudando as vibrações sísmicas. Não foi o primeiro módulo de pouso a tentar isso, mas se esperava ser o primeiro a ter sucesso. A NASA havia enviado 2 missões anteriores a Marte com sismômetros, a Viking 1 e a Viking 2. No entanto, o sismômetro da Viking 1 apresentou defeito no pouso e não pôde ser acionado. E embora o sismômetro da Viking 2 conseguisse obter leituras, não havia como dizer se o que registrava era uma vibração sísmica ou apenas o vento. Esse grau de incerteza tornou suas leituras menos confiáveis. Com a InSight, a NASA tentaria sanar essa potencial fonte de erro. Um sinal foi recebido. Os cientistas receberam seus últimos boletins meteorológicos. Lançar um foguete é um negócio arriscado. A velocidade do vento, a cobertura de nuvens e até mesmo o clima solar podem influenciar negativamente o lançamento. Tudo deve ser contabilizado. Mas aqui eles receberam luz verde. A missão InSight seria lançada dentro de 1 hora. A missão InSight consiste em um módulo de pouso de 1 metro de altura e 6 metros de comprimento, com 2 grandes painéis solares e um design semelhante ao módulo de pouso Fênix. Foi equipada com vários instrumentos para pesquisas científicas, carregava um sismômetro com para-brisas e um braço robótico capaz de comissionar o sensível instrumento na superfície plana do planeta vermelho. Com isso, tinha o objetivo de detectar vibrações de tremores de terra marcianos causados por abalos no manto do planeta ou por impactos de meteoros. Por meio de uma avaliação cuidadosa do intervalo de tempo entre os vários tipos de ondas sísmicas de um único evento, seria possível para os cientistas compreender a estrutura interna de Marte com um grau de certeza nunca visto antes. Mas isso não é tudo. A bordo da missão se encontrava um conjunto de equipamentos de detecção do clima, projetados para eliminar qualquer debate sobre o registro da fonte das vibrações, e que outrora ajudaria os cientistas a entender melhor o clima de Marte. E para dar uma compreensão ainda maior do estado de Marte sob sua superfície, carregava consigo a toupeira, uma ferramenta de martelamento destinada a escavar profundamente o solo marciano e fazer leituras de temperatura. Uma broca grande demais teria um custo alto para transporte, então a toupeira foi projetada para ser uma ferramenta mais eficiente e barata. Quanto melhor entendermos a estrutura de Marte, mais podemos aprender sobre sua formação. E também aprender mais sobre a formação de outros planetas rochosos do nosso sistema solar, como a Terra. Com a InSight, esperávamos saber se a Terra é uma anomalia no sistema solar.
muitos dos outros planetas são como a Terra? O que isso diz sobre a formação do nosso planeta? E assim, por volta das 4 horas da manhã, a missão InSight foi lançada para Marte. Causando forças G esmagadoras, o primeiro estágio do foguete queimou por apenas 253 segundos antes de consumir todo o seu combustível e por fim ser descartado. Em seguida, o segundo estágio, chamado Centaur, entrou em ação. Queimou por mais 14 minutos, tempo suficiente para atingir a velocidade de escape. A InSight foi construída para resistir ao estresse do lançamento. Esta primeira etapa foi um sucesso, mas agora chegaria a hora da longa viagem pelo espaço. Levaria mais 6 meses e meio para percorrer os 484 milhões de quilômetros entre a Terra e Marte. Esses meses seriam calmos, serenos e frios, à medida que vagaria pela vastidão do espaço repleto de estrelas. A chegada da InSight a Marte seria uma experiência totalmente oposta. Seria rápida, agitada e muito quente. A InSight entrou na atmosfera de Marte em uma altitude de 125 km, a quase 20 mil km por hora. Esta entrada gerou muito calor, cerca de 1.500 graus Celsius. O estágio final da InSight foi equipado com escudos de calor capazes de absorver essa devastadora fúria. E uma vez que o módulo de pouso desacelerou o suficiente, os escudos térmicos se soltaram e um paraquedas supersônico foi acionado, diminuindo ainda mais a velocidade da InSight. Sim, Marte tem uma atmosfera, embora seja muito fina em comparação com os padrões da Terra. Este paraquedas fez uma grande diferença, mesmo a velocidade que a InSight estava viajando, embora não fosse suficiente por si só para impedir que o módulo de aterrissagem colidisse com o planeta. Mas havia um plano para contornar esse desafio. Ao contrário dos rovers predecessores em Marte, que só tinham airbags gigantes para amortecer a queda, a InSight foi equipada com seus próprios foguetes. Então, as pernas da InSight se posicionaram prontas para o pouso. Assim que o paraquedas desacelerou o suficiente, também foi descartado, restando apenas o módulo de pouso. Em seguida, usou seus foguetes a bordo para cuidadosamente tocar a superfície. Todo esse processo ocorreu ao longo de cerca de 7 minutos. A missão InSight pousou com sucesso em 26 de novembro de 2018. Apesar do impacto com a superfície, os foguetes levantaram muita poeira, o que não seria bom para seus painéis solares. Então, a InSight esperou 16 minutos para a poeira baixar, antes de implantar seu conjunto de painéis solares. Este desdobramento impressionante pode ser visto neste ambiente de teste antes de ser lançado. Em condições normais em Marte, esses painéis poderiam gerar cerca de 300 a 600 watts de energia. No entanto, tal qual a presença de nuvens na Terra, a poeira na atmosfera de Marte afetaria a geração de energia, o que a faria variar dia a dia. Agora vamos fazer uma pausa para dar uma boa olhada ao redor. A paisagem que acolheu a InSight parecia sombria e inóspita, mas precisaria se acostumar com isso. Este terreno plano, empoeirado e coberto de rochas, seria seu lar por pelo menos os próximos 2 anos. A InSight foi projetada para ter uma duração de apenas 2 anos. Ao contrário dos rovers, não tinha ferramentas para locomoção, o que não lhe faria falta. Sua missão seria sentar, ouvir e aprender. E tinha muito trabalho a fazer. A missão InSight em Marte havia começado. Muito acima da fina atmosfera marciana, uma estranha nova visão surgiu. 2 pequenas luzes brilharam no céu noturno. Estas não eram novas estrelas, eram CubeSats, chamados Marco A e B, e vinham acompanhando a InSight nos últimos meses. Sua missão era retransmitir informações em tempo real para a Terra sobre se o pouso da InSight havia sido bem sucedido ou não e se as células solares haviam sido implantadas. Marco era uma missão de demonstração de tecnologia, por isso não tinha instrumentos científicos, porém carregava consigo diferentes tecnologias para teste. Esses satélites eram realmente pequenos, apenas do tamanho de uma maleta. Foi a primeira vez que CubeSats foram enviados ao espaço profundo, e na época ninguém tinha certeza de como eles se sairiam. Mas até então desempenharam exatamente como esperado.
os pequenos satélites começaram a ouvir as frequências UHF da InSight com a antena na parte inferior da espaçonave, pronta para transmitir esses dados de volta à Terra usando essa antena maior. Essa grande antena funcionava como uma antena parabólica na Terra, exceto que foi projetada nesse formato plano para economizar espaço físico. Surpreendentemente, apesar desses satélites gerarem apenas 17 watts de potência, ainda eram capazes de receber sinais da superfície de Marte e retransmiti-los por milhões de quilômetros até a Terra. Claro, a NASA não iria colocar todos os seus ovos em uma não testada cesta. Se os CubeSats não tivessem funcionado, a InSight também seria capaz de se comunicar com alguns outros orbitadores já ao redor de Marte, como o orbitador de reconhecimento de Marte. A única diferença é que esse orbitador não retransmite informações em tempo real. Mas essas luzes não ficariam no céu por muito tempo. Depois de cumprir sua missão, os CubeSats Marco sobrevoariam Marte, incapazes de desacelerar o suficiente para entrar em órbita, e em vez disso, continuariam à deriva para sempre ao redor do Sol. Mas não é isso que a InSight via. Esse módulo estático não conhecia o destino das máquinas que transmitiam suas mensagens. Tudo o que sabia é que era hora de abrir os olhos e ligar para o controle de missão, dizendo que conseguiu chegar ao seu destino. Sua primeira tarefa foi enviar sinais para a Terra confirmando seu pouso seguro. Junto desse sinal, enviou sua primeira famosa imagem. Esta primeira imagem é um pouco confusa. Como mencionado anteriormente, muita poeira foi levantada pelo pouso, já que a InSight usou retrofoguetes para retardar sua queda. A equipe da InSight sabia que isso aconteceria e colocou uma lente transparente sobre a câmera do módulo para protegê-la. Mais tarde, a InSight removeria essa lente para capturar fotos mais nítidas para o resto da missão. Enquanto isso, outra câmera apontada sob a sonda revelou os efeitos dos foguetes que esculpiram mini crateras sob a sonda. A InSight implantou seus 2 painéis solares circulares, já que podia coletar a luz do Sol sem a poeira levantada pelos foguetes, o que certamente reduziria sua eficiência. E então, era a hora de trabalhar. A InSight rapidamente começou a coletar dados, mesmo antes de implantar qualquer um de seus instrumentos científicos. Seu primeiro registro foi o vento marciano, com as vibrações detectadas pelo sismômetro ainda na sonda. Esse é o som, embora eu deva observar que você provavelmente precisará de um subwoofer ou fones de ouvido para ouvir isso. Esse som não foi acelerado, são literalmente as vibrações causadas pelo vento marciano, passando pelos painéis solares do módulo de pouso. A frequência das vibrações foi convertida em áudio. Para o benefício de quem não conseguiu ouvir, aqui está o mesmo som elevado a 2 oitavas. A InSight também podia detectar mudanças na pressão do ar. Aqui está a pressão do ar mudando à medida que o vento soprava no módulo de pouso. Este áudio foi acelerado por um fator de 100 para estar dentro do alcance da audição humana. O que é fascinante é que não precisamos apenas imaginar o vento passando pela InSight, pois ela também foi capaz de capturar imagens de nuvens de gelo de água passando, mostrando a visível direção do vento. Embora Marte seja atualmente um terreno seco e inóspito, ainda há uma pequena quantidade de vapor d'água na atmosfera. Agora preparada e devidamente aquecida com registros científicos iniciais, a InSight estava pronta para o evento principal. Uma de suas principais missões em Marte era registrar a atividade sísmica. Mas o SAIS, seu instrumento sismômetro, ainda estava preso ao corpo do módulo. Precisaria usar seu braço robótico para levantar o SAIS e colocá-lo diretamente no solo marciano. Mas não apenas em qualquer lugar. Se iria se acomodar por 2 longos anos de escuta, a InSight queria escolher o melhor pedaço de terreno. Um terreno plano, sem rochas no caminho,
de modo que seu para-brisas pudesse ficar nivelado com o solo, criando um perfeito isolamento e fornecendo um meio para os SAIs coletar seus dados de forma ininterrupta. E tinha uma equipe para ajudá-la. Quase imediatamente após o pouso, a InSight começou a capturar imagens 3D de sua área circundante a fim de encontrar o local perfeito para acomodar o sismômetro. Com base nessas imagens 3D, a NASA realmente recriou essa área com a maior precisão possível na Terra, chegando a usar o HoloLens, um headset de realidade aumentada para combinar a superfície de Marte com o ambiente que estavam recriando. Uma vez que o local perfeito foi escolhido, o sinal verde foi dado e a InSight usou cuidadosamente seu braço robótico para colocar o sismômetro na superfície do planeta. A partir daí, começou a detectar as vibrações mais fracas de Marte. E então chegou a hora de cavar. E foi aqui que as coisas começaram a dar errado. A toupeira, uma ferramenta autônoma de escavação em formato cilíndrico, foi projetada para cavar até 5 metros no solo marciano, fazendo leituras de temperatura a cada 10 centímetros e, em seguida, extrapolando essas leituras para estimar a espessura da crosta marciana. Uma broca que pudesse ir tão fundo seria muito grande e difícil de levar a Marte. O martelo interno da toupeira contornaria esse problema. Ao martelar-se suavemente no solo e fazer com que a poeira de Marte caísse no buraco que estava formando para fornecer atrito, a toupeira da InSight poderia, em teoria, atingir a profundidade de 5 metros. Tudo isso havia sido testado em condições recriadas na Terra para ser